Saudações, caros ouvintes. O que vocês fariam caso seus locais sagrados e de refúgio fossem completamente atacados? Veremos um exemplo disso no Átrio do Dragão. No Átrio do Dragão. Ó, tu que queimas no coração por aqueles que estão a queimar no inferno, cujo fogo tu próprio, por sua vez, deves alimentar. Quanto tempo até que comeces a implorar, tende piedade deles, Deus, pois quem é ele para aprender e quem és tu para ensinar? Na igreja de São Barnabé, as vésperas haviam terminado. Os clérigos deixaram o altar. Os garotinhos do coro revoaram através do presbitério e se sentaram nas cadeiras. Um sacristão, em rico uniforme, marchou pela nave sul, fazendo soar seu bastão a cada 4 passos no pavimento de pedra. Atrás dele vinha aquele pregador eloquente e bom homem, o Monsenhor C. Minha cadeira estava perto da balaustrada do presbitério, e então me voltei na direção do ponto oeste da igreja. As outras pessoas, entre o altar e o púlpito, também se voltaram. Houve um pequeno arrastar e murmúrio à medida que a congregação se sentava. O pregador subiu as escadas do púlpito e o voluntário no órgão parou. Sempre considerei a execução do órgão de São Barnabé extremamente interessante, erudito e científico demais para meu pequeno conhecimento, mas expressando uma vívida, se não fria, inteligência. Além do mais, tinha a qualidade francesa do bom gosto. O gosto reinava supremo, autocontrolado, digno e reticente. Hoje, entretanto, desde o primeiro acorde, eu sentira uma mudança para pior, uma mudança sinistra. Durante as vésperas, fora principalmente o órgão do presbitério que apoiara o lindo coro, mas, de vez em quando, tão brutalmente quanto parecia, da galeria oriental, onde o órgão se encontra, uma mão pesada golpeava, através da igreja, a paz serena daquelas vozes puras. Era algo mais que áspero e dissonante, e não denunciava falta de habilidade. Como repetiu de novo e de novo, isso me fez pensar sobre o que meus livros de arquitetura dizem sobre o costume, em tempos antigos, de consagrar o coro tão logo fosse construído, e que a nave, sendo terminada, às vezes, meio século depois, frequentemente não obtinha nenhuma bênção. Imaginava em vão se for o caso na São Barnabé, e se algo não usualmente esperado de se sentir em casa em uma igreja cristã possa ter entrado escondido e tomado posse da galeria oriental. Eu havia lido que tais coisas acontecem também, mas não em obras sobre arquitetura. Então lembrei-me que a São Barnabé não tinha muito mais do que 100 anos, e sorri à associação incongruente de superstições medievais com aquela pequena e agradável obra de rococó do século XVIII. Mas agora as vésperas tinham terminado, e deveriam ter soado uns poucos calmos acordes próprios para acompanhar a meditação enquanto esperávamos pelo sermão. Em vez disso, a desarmonia no ponto mais baixo da igreja surgiu com a saída dos clérigos, como se agora nada pudesse controlá-la. Pertenço àquelas crianças de uma geração mais antiga e simples, que não ama buscar por sutilezas psicológicas na arte, e sempre me recusei a encontrar na música nada mais do que melodia e harmonia, mas sentia que no labirinto dos sons, agora, vindos daquele instrumento, havia algo sendo procurado. Por todos os cantos, os pedais o perseguiam, à medida que os teclados proclamavam, em voz alta, aprovação. Quem quer que fosse, parecia pequena a esperança de escapar. Minha irritação, nervosa, mudou para a raiva,
Quem estava fazendo aquilo? Dei uma olhadela para as pessoas perto de mim. Nenhuma parecia estar nem um pouco perturbada. As frontes plácidas das freiras ajoelhadas, ainda voltadas para o altar, não perderam nada de sua abstração devota sob a sombra pálida de seus hábitos brancos. A senhora elegante do meu lado olhava com expectativa para o Monsenhor C. Pelo que o rosto dela denunciava, o órgão deveria estar tocando a Ave Maria. Mas agora, finalmente, o pregador fizera o sinal da cruz e pediu silêncio. Voltei-me a ele com prazer. Até agora, não encontrara o descanso com o qual contava quando entrei aquela tarde na São Barnabé. Eu estava esgotado pelas 3 noites de sofrimento físico e preocupação mental. A última havia sido a pior, e eu era um corpo cansado e uma mente entorpecida, mas ainda assim intensamente sensível, que eu trouxera para minha igreja favorita para curar. E isso por eu ter lido O Rei de Amarelo. Nasce o sol e logo se acolhem e se deitam nos seus covis. O Monsenhor C. proferiu seu texto em uma voz calma, olhando rápida e calmamente para a congregação. Meus olhos se voltaram, não sei porquê, na direção da outra extremidade da igreja. O organista surgiu de trás de seus tubos e, passando ao longo da galeria em seu caminho para fora, o vi desaparecer em uma pequena porta que leva a algumas escadas que desciam diretamente para a rua. Ele era um homem esguio e seu rosto era tão branco quanto seu casaco era preto. Vá com Deus, pensei. Com sua música perversa. Espero que seu assistente toque o solo de encerramento. Com um sentimento de alívio, com um profundo e calmo sentimento de alívio, voltei-me ao calmo rosto no púlpito e me acomodei para ouvir. Por fim, aqui estava a tranquilidade mental que eu tanto esperava. Minhas crianças, disse o pregador. Uma verdade que a alma humana constata ser mais difícil do que todas para aprender, não ter nada a temer. Nunca se pode fazer compreender que nada pode realmente prejudicá-la. Curiosa doutrina, pensei, para um padre católico. Vamos ver como ele reconciliará isso com os pais da igreja. Nada pode realmente fazer mal à alma. Ele prosseguiu em seu tom mais calmo e claro. Por quê? Mas não ouvi o restante. Meu olhar deixou seu rosto. Eu não sabia por qual razão, e procurou pelo ponto mais baixo da igreja. O mesmo homem estava saindo de trás do órgão e passava ao longo da galeria pelo mesmo caminho. Mas não houve tempo para ele retornar, e se ele tivesse retornado, eu deveria tê-lo visto. Senti um calafrio débil e um peso no coração, e ainda assim suas idas e vindas não tinham nada a ver comigo. Olhei para ele. Não podia tirar meus olhos de sua figura negra e seu rosto branco. Quando ele estava exatamente no lado oposto ao meu, voltou-se e me enviou, através da igreja, direto a meus olhos, um olhar de ódio intenso e mortal. Nunca vi nenhum outro como esse. Deus queira que eu nunca possa vê-lo de novo. Então, ele desapareceu pela mesma porta pela qual eu o vira sair há menos de 60 segundos. Sentei e tentei reunir meus pensamentos. Minha primeira sensação foi como aquela de uma criança muito pequena, extremamente machucada, quando perde o fôlego antes de chorar. Descobrir-me repentinamente como objeto de tal ódio foi intensamente doloroso. E esse homem era um total estranho. Por que ele deveria me odiar tanto? A mim, a quem ele nunca vira antes. Durante o momento, qualquer outra sensação estava imersa nessa angústia.
Mesmo o medo ficava subordinado à aflição, e durante aquele momento nunca duvidei. Mas, no momento seguinte, comecei a raciocinar, e uma sensação de incongruência veio em meu auxílio. Como eu disse, São Barnabé é uma igreja moderna. É pequena e bem iluminada. Pode-se vê-la inteira com quase uma passada de olhos. A galeria do órgão recebe uma forte luz branca vinda de uma longa fileira de janelas do clerestório, que nem mesmo possui vitrais coloridos. O púlpito, estando no meio da igreja, seguia essa disposição, e quando eu estava voltado em direção a ele, o que quer que se movesse a oeste não poderia falhar em atrair minha atenção. Quando o organista passou, não foi milagre tê-lo visto. Eu simplesmente calculara mal o intervalo entre sua primeira e sua segunda passagem. Ele viera na última vez pela outra porta lateral. Quanto ao olhar que tanto me incomodara, não houve tal coisa, e eu era um tolo nervoso. Olhei ao redor. Que lugar verossímil para nutrir horrores sobrenaturais. Aquele rosto nítido e razoável do Monsenhor C., suas maneiras contidas e gestos leves e graciosos não eram um pequeno desencorajamento à noção de um mistério abominável? Olhei rapidamente sobre sua cabeça e quase ri. Aquela esvoaçante senhora apoiando-se em um canto do dossel do púlpito, o qual parecia uma toalha de mesa em tecido damascado, com franjas em um vento forte. Na primeira tentativa de permanência de um basilisco na igreja do órgão, lhe apontaria seu clarim de ouro e o sopraria, acabando com sua existência. Ri sozinho com essa fantasia, a qual, no momento, pensei ser bastante divertida, e sentei e zombei de mim mesmo e tudo mais, da velha arpia do lado de fora da balaustrada, que me fez pagar 10 centavos pela minha cadeira antes de me deixar entrar. Ela parecia mais com um basilisco, disse a mim mesmo, do que meu organista de compleição anêmica. Daquela velha mulher sinistra e até mesmo, sim, Deus me perdoe, até do próprio Monsenhor C., já que toda devoção desaparecera. Nunca fizera tal coisa em minha vida, mas naquele momento senti um desejo de zombar. Com relação ao sermão, não podia ouvir uma palavra dele, devido à rima em meus ouvidos. A veste de São Paulo alcançou, depois de pregar a nós aqueles 6 sermões da Quaresma, mais fervoroso do que jamais pregou, dando tempo suficiente para os mais fantásticos e irreverentes pensamentos. Não era necessário sentar ali por mais tempo. Eu tinha de sair e me livrar desse humor odioso. Eu sabia da rudeza que estava cometendo, mas mesmo assim levantei-me e deixei a igreja. Um sol de primavera brilhava na rua Santo Honório, à medida que eu descia os degraus da igreja. Em uma esquina estava um carrinho de mão cheio de junquilhos amarelos, violetas pálidas da Riviera, violetas negras da Rússia e jacintos brancos romanos em uma nuvem dourada de mimosas. A rua estava cheia de gente em busca de diversões de domingo. Balancei minha bengala e ri com o sossego. Alguém me ultrapassou. Ele não se virou, mas havia a mesma malignidade em seu perfil branco que havia também em seus olhos. Eu o observei enquanto pude vê-lo. Suas costas ágeis expressavam a mesma ameaça. Cada passo que eu levava para longe de mim parecia conduzi-lo para alguma tarefa conectada com minha destruição. Eu caminhava lentamente, meus pés quase se recusando a se movimentar. Ali começou a despertar em mim um sentido de responsabilidade por algo há muito esquecido. Começou a parecer como se eu merecesse o que aquilo me ameaçava. Estendia-se a um longo caminho de volta. Um longo, longo caminho de volta. Ele havia estado dormente todos esses anos. Estava ali, entretanto, e logo surgiria e me confrontaria. Mas eu tentaria escapar.
E cambaleei, o melhor que pude, pela rua de Rivoli, atravessei a Praça da Concórdia e fui para o quai. Olhei com olhos doentes para o sol, brilhando através da espuma branca da fonte, jorrando sobre as costas pardas dos deuses de bronze do rio. No arco longínquo, uma estrutura de névoa de ametista em meio aos inúmeros panoramas de troncos cinza e galhos nus palidamente verdes. Então, o vi de novo, descendo um dos becos de castanheiras da corte da rainha. Deixei a orla, mergulhei às cegas na Campos Elíseos e me dirigi em direção ao arco. O sol poente lançava seus raios ao longo do gramado verde da rotatória. Ele estava sentado em um banco, sob o brilho máximo, crianças e jovens mães todas perto dele. Ele era nada além de um preguiçoso dominical como os outros, como eu mesmo. Eu disse as palavras quase em voz alta e fitei o ódio maligno de seu rosto o tempo todo. Mas ele não estava olhando para mim. Passei por ele e arrastei meus pés pesados avenida acima. Eu sabia que a cada momento que o encontrava, eu o trazia mais para perto da realização de seu propósito e da minha sina. E ainda assim, eu tentava me salvar. Os últimos raios do pôr do sol jorravam através do grande arco. Passei por baixo e o encontrei, frente a frente. Eu o deixara longe, na Campos Elíseos, e ainda assim, ele veio junto de uma torrente de pessoas que voltavam dos bosques de Boulogne. Ele chegou tão perto que roçou em mim. Sua estrutura esguia parecia ferro dentro de sua ampla capa negra. Ele não mostrava sinal algum de pressa, nem de fadiga, nem de nenhum sentimento humano. Todo o seu ser expressava apenas uma coisa: a vontade e o poder de me fazer algum mal. Em angústia, o observei quando ele desceu a ampla avenida cheia de pessoas, que estava toda brilhando com rodas e arreios de cavalos e capacetes da guarda republicana. Logo, ele já não era mais visto. Então retornei e fugi, para dentro do bosque e para além, fora dele, para longe. Não sabia para onde havia ido, mas depois de algum longo tempo, como pareceu para mim, a noite caíra e me encontrei sentado a uma mesa de um pequeno café. Eu vagara de volta ao bosque. Fazia horas desde que eu o vira. O cansaço físico e o sofrimento mental me deixaram sem forças para pensar ou sentir. Eu estava cansado, tão cansado. Ansiei por me esconder em meu próprio refúgio, mas ele estava a uma boa distância dali. Vivo no Átrio do Dragão, uma passagem estreita que conduz da Rua René à Rua do Dragão. É um impasse por onde apenas pedestres podem transitar. Sobre a entrada na Rua René, há uma sacada sustentada por um dragão de ferro. No átrio, velhas casas altas erguem-se em ambos os lados e ladeiam as saídas que dão para as duas ruas. Portões enormes, presos nas paredes dos arcos profundos, abertos durante o dia, fecham esse átrio depois da meia-noite, e deve-se então entrar tocando-se a campainha em certas pequenas portas ao lado. O pavimento esburacado acumula poças repugnantes. Escadas assentadas em portas se abrem para o átrio. Os pisos térreos são ocupados por lojas de negociantes de segunda mão e ferreiros. O dia inteiro, o lugar soa com o tinido de martelos e o ressoar de barras de metal. Por mais repugnante que seja abaixo, há alegria, conforto e trabalho duro e honesto acima. 5 lances de escada acima estão os ateliês de arquitetos e pintores e os esconderijos de estudantes de meia idade como eu, que querem viver sozinhos. Quando cheguei aqui, eu era jovem e não era solitário. Tive de caminhar um pouco até que qualquer condução aparecesse. Mas, finalmente, quando eu quase alcançara o Arco do Triunfo de novo, uma charrete vazia apareceu e eu a peguei. Do arco até a Rua de René é um percurso de mais de meia hora, especialmente quando se é conduzido por uma charrete com um cavalo que esteve à mercê de festeiros dominicais.
Houve tempo suficiente até eu passar sob as asas do dragão para encontrar meu inimigo de novo e de novo, mas não o vi nenhuma vez, e agora o refúgio estava próximo. Diante do portão amplo, um pequeno grupo de crianças brincava. Nosso concierge e sua esposa andavam entre elas, com seu poodle negro, mantendo a ordem. Alguns casais valsavam na calçada. Retornei seus cumprimentos e entrei apressado. Todos os habitantes do átrio se reuniram na rua. O lugar estava bastante solitário, iluminado por algumas lanternas penduradas no alto, nas quais o gás queimava debilmente. Meu apartamento ficava no alto de uma casa no meio do átrio, alcançado por uma escada que descia quase até a rua, com apenas um pedaço de passagem intermediária. Coloquei meu pé na soleira da porta aberta. As velhas escadas amigáveis, arruinadas, se ergueram diante de mim, precedendo descanso e abrigo. Olhando para trás, por cima de meu ombro direito, eu o vi, a 10 passos de distância. Ele deveria ter entrado no átrio comigo. Ele vinha direto, nem devagar, nem rápido, apenas direto para mim. E agora ele olhava para mim. Pela primeira vez, desde que nossos olhos se encontraram na igreja, eles se encontraram de novo, e eu sabia que a hora chegara. Recuando no sentido oposto, descendo o átrio, o encarei. Pretendia escapar pela entrada da Rua do Dragão. Seus olhos me diziam que eu nunca escaparia. Pareceu que se passaram décadas enquanto íamos, eu recuando, ele avançando, por dentro do átrio em silêncio absoluto. Mas finalmente senti a sombra da arcada da saída, e o próximo passo me levou para ela. Eu pretendia retornar para cá e sair para a rua, mas a sombra não era de uma arcada, era de uma abóboda. As grandes portas da Rua do Dragão estavam fechadas. Senti isso pela escuridão que me cercou, e no mesmo instante eu li isso em seu rosto. Como esse rosto brilhou na escuridão, aproximando-se rapidamente. As profundas abóbodas, as enormes portas fechadas e as braçadeiras frias de ferro estavam todas do seu lado. A ameaça havia chegado. Ela se juntou e me atingiu, vinda das sombras impenetráveis. O ponto de onde ela poderia golpear seriam seus olhos infernais. Desesperado, apoiei minhas costas contra as portas trancadas e o desafiei. Houve um arrastar de cadeiras no chão de pedra e um murmúrio à medida que a congregação se levantava. Pude ouvir o sacristão na nave sul precedendo Monsenhor C à sacristia. As freiras ajoelhadas, despertas de sua abstração devota, fizeram sua reverência e partiram. A senhora elegante, minha vizinha, também se levantou com reserva graciosa. Enquanto ela partia, seu olhar apenas passeou rapidamente pelo meu rosto, em desaprovação. Metade morto, ou assim me parecia, e ainda assim com cada célula intensamente viva. Sentei-me entre a multidão que se movia vagarosamente e então também me levantei e fui em direção à porta. Eu tinha dormido durante o sermão. Olhei para cima e o vi passando ao longo da galeria, para seu lugar. Vi apenas seu perfil. O braço magro dobrado, sob sua capa negra, parecia um daqueles diabólicos instrumentos sem nome que se encontram nas abandonadas câmaras de tortura de castelos medievais. Mas eu havia escapado dele, embora seus olhos tenham dito que eu não deveria. Havia escapado dele. Aquele que deu a ele o poder sobre mim voltou do esquecimento onde eu esperava mantê-lo, pois eu já o conhecia agora. A morte e a terrível morada de almas perdidas para onde minha fraqueza, tempos atrás, o enviara. Elas o transformaram para todos os outros olhos, mas não para os meus.
Eu reconhecera quase desde a primeira vez, eu nunca duvidara do que ele estava para fazer. E agora eu sabia, enquanto meu corpo sentava-se seguro na alegre igrejinha, que ele estivera caçando minha alma no átrio do dragão. Caminhei devagar até a porta. O órgão soou no alto com um estrondo. Uma luz ofuscante preencheu a igreja, encobrindo o altar de meus olhos. As pessoas desapareceram. Os arcos, o teto abobadado desapareceram. Levantei meus olhos ardentes para o brilho impenetrável e vi as estrelas negras penduradas nos céus, e os ventos úmidos, vindos do lago de Hali, gelaram meu rosto. E agora, distante, sobre léguas de inquietas nuvens ondulantes, vi a lua gotejando com borrifos. E além, as torres de Carcoça se erguiam atrás da lua. A morte e a terrível morada de almas perdidas para onde minha fraqueza, tempos atrás, o enviara, o mudaram para todos os outros olhos, mas não para os meus. E então eu escutei sua voz, se erguendo, se expandindo, retumbando através da luz ofuscante, e à medida que eu caía, o resplendor aumentando, jorrando sobre mim em ondas de fulgor. Então afundei dentro das profundezas e ouvi o Rei de Amarelo sussurrando para minha alma: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo.